E aí, turma? Bom, agora é o seguinte, nós vamos trabalhar a área dos círculos e de suas partes. Nas aulas anteriores, a gente trabalhou com a área de figuras poligonais, os quadriláteros notáveis, do triângulo e de outras figuras com as quais a gente pode trabalhar usando essas áreas, né? Então, lembra do octógono, que a gente trabalhou, que é a multiplicação de 8 vezes a área de um triângulo isósceles? Tá, beleza. Agora a gente vai trabalhar com a área do círculo e das suas partes. Em anos anteriores, né, nós vimos que a área de um círculo, ela pode ser determinada por A igual a πr ao quadrado. Uma outra coisa que é bem importante relembrar é que para calcular o comprimento da circunferência, porque aqui, ó, tá mostrando a diferença entre circunferência e círculo, né, ó. A circunferência é só a linha, é só o contorno. Então, ela tem comprimento. O comprimento é 2πr, 2π vezes o raio. O círculo é tudo preenchidinho aqui, é a superfície azul. Para calcular a sua área, então, nós fazemos πr ao quadrado. Ok? Bom, então agora a gente vai, através de aplicação de exemplos, que eu acho muito melhor, eu acho que fixa muito mais, nós vamos fazer a área de algumas partes do círculo. Também dele inteiro, mas nós vamos fazer de algumas partes dele, tá? Primeiro vamos pegar um exemplo, ó, vou chamar de exemplo 1, tá? Eu quero a área de um círculo cujo raio tá desse círculo aqui, para o raio igual a 2 centímetros. Como que a gente faz? Nós vamos fazer que a área do círculo vai ser π vezes raio ao quadrado. O raio é 2, então nós vamos colocar π vezes 2 ao quadrado, que é 4. Então, nós vamos ter que a área é 4π. Se no exercício pedir para adotar π 3,14, você vai fazer 4 multiplicado por 3,14. Aqui nós vamos deixar apenas enunciado. Como está em centímetro a unidade, a área vai ser centímetros quadrados. É apenas isso, meus queridos, para determinar a área de um círculo. Bom, agora nós vamos aprender o que é uma coroa circular. O que seria uma coroa circular? A coroa circular, ela é essa região compreendida entre duas circunferências concêntricas. O que são circunferências concêntricas? Espera aí que deu uma bugada na lousa aqui. Deixa eu ajeitar. O que seriam circunferências concêntricas, turma? Ó, concêntricas. Seriam circunferências que possuem o mesmo centro. Vocês estão percebendo que nós temos um círculo que está em branco e um círculo maior aqui por fora, tá? Então, você tem, na verdade, duas circunferências. E essa regiãozinha aqui pintada em azul é a que é chamada de coroa circular. Então, a coroa circular é a região compreendida entre duas circunferências de mesmo centro. Para calcular essa área, ou seja, essa região azul, a gente faz assim, ó. Área da coroa, é só pensar no seguinte, para sobrar só essa partezinha azul, nós vamos pegar o círculo maior e retirar o círculo menor. Eu costumo sempre fazer a seguinte analogia, ó. Se eu te dou uma cartolina ou um sulfite com esse desenho, o desenho dessa coroa, tá? E peço assim, galera, recortem dessa figura a parte em branco. O que você vai retirar? Você vai retirar exatamente essa parte que corresponde ao círculo menor, esse círculo de dentro. O que vai sobrar é somente essa região azulzinha. Então, a gente tem a área do círculo maior menos a área do círculo menor. É assim que a gente calcula a área da coroa circular. Certinho, meus queridos? Como a área do círculo maior é calculado por π vezes o raio maior ao quadrado e o círculo menor é π vezes o rainho ao quadrado, veja que aqui o rainho está representado pelo R minúsculo e o raio da maior R maiúsculo. Nós vamos ter o seguinte, que se você colocar o π em evidência, você pode trabalhar com a seguinte fórmula, ó, para calcular a área da coroa circular.
Π que multiplica raião ao quadrado menos rainho ao quadrado. Gente, mas se você atribui valores aqui, tipo, ó, o raião é 4 e o rainho é 3, você já pode colocar aqui, ó, nessa fórmula aqui. Não precisa ficar memorizando fórmulas. Identifique, na verdade, como calcular através das fórmulas que você já tem como base. Ou seja, a área do círculo maior menos a área do círculo menor. Tá bom? Então, isso é uma coroa circular e assim a gente pode determinar a área dela. Agora nós vamos entender o que é um setor circular. O setor circular é a região compreendida por 2 raios da circunferência. É aquilo que a gente costuma fazer a comparação com o pedaço da pizza, né, gente? Ó. Mas esse pedaço da pizza, ele é a região compreendida por exatamente 2 raios. Eu não posso, por exemplo, falar, isso aqui é um setor circular, ó, e pintar. Não, filhinho. Tem que partir do raio. São 2 raios. Deixa eu tirar o desenho aí, porque tá parecendo um olhinho, olha. Sai, desenho. Eita, a luz já deu pau aqui de novo, pra variar. Bom, então, para calcular a área do setor, para se calcular a área do setor, o que a gente vai pensar? A gente sempre vai ter um ângulo, né? Porque ele é uma parte do círculo, né? Ele não é os 360 graus completos. Então, a gente tem que imaginar o seguinte. Vamos supor que esse raio é 2, tá? O raio mede 2. Se eu quisesse a área do círculo inteiro, ó, a área do círculo todinho, a gente teria π vezes raio ao quadrado. Mas eu não quero do círculo todinho, né? Pera, só um minutinho. A gente sabe que esse πr ao quadrado em graus corresponde a 360 graus. Ok? Mas eu não quero do círculo todo, filho de Deus. Eu quero de um pedaço dele, em que os graus estão em alfa aqui. Eu vou atribuir o valor 60 graus para esse alfa. Então, eu quero de uma parte do círculo. E de que parte é essa? Dos 60 graus. Então, eu vou escrever que de 60 graus corresponde a x, o valor da área. Prontinho, através dessa regra de 3 simples, você consegue descobrir o valor desta área. Prosseguindo aí, já que a gente atribuiu o valor do raio, vamos terminar como um exemplo. Multiplicamos em x, vamos ter 360 graus vezes x igual a π r ao quadrado dá 4, né? Vezes 60. Aqui, assim, unidade do grau, você pode até tirar nesse momento do cálculo, tá? O importante é, no final, você lembrar qual é a unidade procurada. Se é a área, né? Se a medida é a área ou está em graus, certo? Então, x vai ser igual, ó, π vezes 4 vezes 60. 4 vezes 60, 240. 240 π. Aí, o 360 eu já venho dividindo. Simplificando essa fração, ó, por 10 primeiro vai dar 24 sobre 36. O 24 dividido aqui por 6, por exemplo, ó, vai dar 4 sextos. 4 sextos de π. Simplificando ainda por 2, vai dar 2 terços de π. Portanto, a área procurada, a área do setor, vai ser igual a 2π sobre 3. Se o exercício pedir para você trocar o π por 3,14, assim você faz, tá? Como não tem unidade de medida, é unidade de área. Certo, meus queridos? Uma outra coisa que pode ser feita é assim, ó. Se a área total do círculo, essa é uma primeira forma. Uma segunda forma. Se a área total do círculo é πr ao quadrado, π vezes raio ao quadrado, e eu não quero dele inteiro, eu quero de 60 graus. A gente sabe que 360 graus dividido por 60 vai dar 6. Eu quero a sexta parte dessa área. Você pode fazer assim também diretamente, sai muito mais rápido. Eu oriento que você utilize a regra de 3 quando não tem graus exatos aqui, ó, não cabem diretamente nos 360 graus. Então, a gente vai chegar a 4π sobre 6, que no final vai dar exatamente aquilo que a gente estava procurando. Ok, meus queridos?
Morecos, agora a gente também vai fazer algumas outras partes do círculo, tá? Ou até mesmo o setor circular calculado em função de outras unidades. Até agora a gente já fez em função do grau, ó. Isso aqui já foi feito agora há pouco. Em função do grau, ok, feito. Agora nós vamos fazer em função de radiano, da medida em radianos, não em graus. Gente, não é muito diferente. Você pode contribuir com a regrinha de 3, tá? Só que agora lembrando da medida da circunferência em radianos. Então, a gente vai ter assim, ó. Primeiro, a área total, né? Só que eu quero também comparar em radianos, em rad. A área total é π vezes raio ao quadrado. Eu tô usando 2 como referência de raio, tá, queridos? Aí poderia ser qualquer valor. Em radianos, como a área do círculo inteira seria ou 360 graus em graus, tá? Claro. E em radianos equivale a 2π radianos. Sempre 360 graus vale 2π radianos. Não sei se vocês se recordam por que é 2π. Porque a medida em radianos é a medida da circunferência em raios. Se eu tenho o comprimento da circunferência inteiro, 2πr, como eu quero ver quantos raios cabem, porque em radianos é isso aqui, ó, é dividido pelo raio, a gente vai ter que em radianos é 2π radianos. Então, a área total do círculo corresponde a 2π radianos. Se fosse em graus, como eu disse, seria 360. Mas eu não quero do círculo inteiro. Eu vou adotar 60 graus aqui de novo, tá, meus amores? Mas isso vale para qualquer ângulo. 60 graus, eu não vou poder colocar 60 aqui. Por quê? Porque não está em graus, está em radianos. Nós vamos ter que converter 60 graus para radianos. Logo, podemos fazer uma nova regra de 3. A gente tem que 360 graus equivale a 2π radianos, tá? 60 graus vale x. Daqui pra cá, gente, você pode ver que foi dividido por 6. Você pode fazer a mesma coisa aqui. Fica facinho também, ó. Fica até mais fácil em vez de multiplicar cruzado. Então, vai ficar 2π dividido por 6. Simplificando essa fração, nós vamos ter π sobre 3. Portanto, 60 graus equivale a π sobre 3 radianos. Certo, meus lindos? Então, aqui na regra de 3, o que a gente vai colocar? Que eu não quero de 2π radianos, eu quero de π sobre 3 rad. Assim, nós vamos descobrir o valor dessa área x. Logo, faremos a multiplicação cruzada e obteremos o valor da área x em radianos, tá? Eu acho que a partir daqui você consegue fazer belezinha. É só pegar π vezes 4 multiplicado por π sobre 3 igual a 2x. Aí isola o x. Ok, meus amores? Bom, só que às vezes também nós vamos querer o setor circular de raio R e arco de comprimento L. Eu quero saber a medida desse arco aqui, ó. Agora, como que a gente vai fazer? A gente vai fazer a área, que é πr ao quadrado, e está para o comprimento total da circunferência, que é 2πr, ok? Acho até melhor aqui, ó. Eu acho até melhor, então, aqui a gente fazer o seguinte, já fazer a comparação do 2πr, que é o comprimento, né, gente? Porque o L é medida de comprimento, né? Não tá falando ali? Então, o que nós vamos fazer? Ó, atenção. Nós vamos fazer assim. Que o 2πr equivale a 360 graus, né? Sempre vai ter que ser dado pelo menos esse ângulo aqui, né? Vamos chamar esse ângulo de alfa aqui, né? Que pode ser um ângulo qualquer. Agora eu já estou generalizando, né? Então, para alfa graus,
nós vamos ter que calcular x, que é a medida. X no caso não, né? Ele está chamando de L a medida do comprimento. Daí rola aí uma regrinha de 3 novamente, com os valores que a gente tem, e aí a gente consegue calcular o comprimento do arco, que aqui está denominado por L. Ou seja, o que a gente precisa para saber o arco, o comprimento do arco, ou seja, esse pedacinho aqui, ou em centímetro, ou em metro e etc. A gente precisa do ângulo, a gente precisa do raio e precisa lembrar que o comprimento total da circunferência, total dela, tá, gente? Equivale a um ângulo de 360 graus. É isso que você precisa fazer para fazer a relação, a regrinha de 3, certo? Para finalizar a nossa teoria, nós vamos falar da área de um segmento circular, meus queridos. O segmento circular é exatamente essa areazinha azul aqui, ó. Vamos fazer aquela analogia lá que eu já falei da cartolina. Eu te dou uma cartolina com esse desenho. O que eu vou precisar recortar dessa figura para que me sobre somente a parte em azul, que agora tá vermelha porque eu pintei, né? O que eu vou ter que recortar? Amados, a gente vai precisar entender que se fosse isso aqui, ó, pensa comigo. Isso aqui não seria um setor circular? Se fosse isso, mas não é o setor circular. Do setor circular, eu vou precisar tirar a área do triângulo, essa área branquinha, para que sobre a área azul para mim. Eu vou ter que retirar, é como se eu tivesse que recortar um triângulo de um setor circular, né? Como ficaria isso então? Ó, a área do segmento circular seria determinada pela área do setor, que a gente já aprendeu a calcular por aquela regrinha de 3 lá. Então, a gente vai precisar do ângulo aqui, claro. Seria a área do setor inteirinho. Sandra, mas que setor você tá falando? Isso aqui, meus queridos, ó. Isso aqui, ó. Já vai mudar a corzinha aí, ó. Aqui, ó. Isso aqui em roxo. Seria a área desse setor inteirinho. Vou até fazer o desenho dele aqui em roxo, ó. Menos a área do triângulo em amarelo. A área do triângulo em amarelinho. Tá certo, meus queridos? Então, é isso. Ah, mas como que eu calculo, Sandra, a área do setor? Ora, a gente já viu nesse vídeo. Volta lá, se você tiver dúvida. E a área do triângulo? Puxa, tem várias maneiras de calcular. Base vezes altura dividido por 2, meio abisseno. Nesse caso, provavelmente você vai usar meio abisseno. Por quê? Porque vai ser dado o raio, né? E esse ângulozinho aqui, ó. Ok, meus queridos? Então, na teoria é isso. Bora agora para a prática. Vocês irão tentar fazer os exercícios da aula. Beijos, até a próxima.